Quem é Jesus no livro de Ezequiel, o pastor verdadeiro? A glória não partiu em silêncio. Quando Ezequiel abre os olhos às margens do rio Quebar, longe de Jerusalém, longe do templo, longe de tudo o que dava ao povo a falsa sensação de segurança espiritual, o céu se abre não para consolar, mas para confrontar. O exílio não foi apenas político, foi teológico. Israel havia perdido a terra, mas antes disso havia perdido o temor. O trono de Deus não foi abalado, a santidade não diminuiu, a autoridade não enfraqueceu. O que ruiu foi a ilusão de que Deus poderia ser mantido dentro de estruturas, rituais e lideranças corrompidas. No meio da poeira da Babilônia, enquanto o povo tenta sobreviver à ausência de tudo o que conhecia, uma visão se impõe com força irresistível. Um Deus que se move, um trono que não está preso a um endereço, uma glória que não depende de paredes sagradas para existir. E no centro dessa revelação, começa a surgir, ainda em forma de promessa, a figura de um pastor diferente de todos os outros. Não um líder que explora, não um guia que abandona, não um governante distante. Um pastor que vem buscar, reunir e restaurar aquilo que foi quebrado. Antes que o nome de Jesus fosse conhecido na terra, o céu já anunciava que o cuidado de Deus não seria delegado. Ele mesmo viria. O livro de Ezequiel nasce nesse ponto exato, onde o juízo e a esperança caminham juntos, e onde a ausência aparente de Deus se transforma no palco de uma revelação ainda mais profunda da sua presença. A palavra do Senhor não ficou presa às ruínas de Jerusalém, nem se calou com a destruição do templo. Ela atravessou fronteiras, percorreu o deserto e alcançou um povo que acreditava ter sido esquecido. Às margens do rio Quebar, em terra estrangeira, Deus chama um sacerdote que nunca chegou a exercer plenamente seu ministério no templo. Ezequiel não profetiza de um lugar de conforto, mas de deslocamento. Sua vocação nasce no exílio, e isso não é um detalhe histórico. É uma mensagem. Deus não perdeu o controle quando o povo perdeu a terra. Pelo contrário, ele se revela com ainda mais autoridade fora dela. O céu se abre sobre um território considerado impuro, mostrando que a presença divina não está limitada à geografia sagrada. As rodas cheias de olhos, o trono elevado, a glória em movimento anunciam algo definitivo. Deus não está preso ao passado de Israel, nem às suas instituições falidas. Ele continua reinando. O problema nunca foi onde o povo estava, mas quem o povo havia deixado de ouvir. Ao falar fora da terra prometida, o Senhor expõe a raiz da crise espiritual. O exílio não foi causado pela força da Babilônia, mas pela infidelidade interna de Israel. Mesmo assim, Deus não abandona. Ele fala, ele chama, ele envia. A presença divina no exílio revela que a disciplina não é rejeição, mas correção. Deus se aproxima justamente quando o povo acredita estar distante demais para ser alcançado. Essa verdade prepara o terreno para algo ainda maior. Se Deus fala fora da terra, então ele também pode cuidar fora do sistema. Se ele se manifesta longe do templo, então o cuidado com o povo não dependerá mais de líderes falhos. A revelação que começa no exílio aponta para um futuro onde o próprio Deus assumirá o papel de pastor. O céu aberto sobre o Quebar não é apenas uma visão impressionante, é o prenúncio de que a salvação não estará presa a um lugar, mas a uma pessoa que virá buscar suas ovelhas onde quer que estejam. Os pastores de Israel haviam sido chamados para guardar, mas aprenderam a usar. A vocação, que deveria refletir o cuidado de Deus, se tornou instrumento de benefício próprio. Em vez de conduzir o rebanho às águas tranquilas, eles se alimentaram dele. Em vez de proteger as ovelhas fracas, sacrificaram-nas para sustentar sua própria posição. O pecado denunciado por Ezequiel não nasce apenas da imoralidade pessoal.
mas de uma perversão mais profunda. A liderança espiritual deixou de representar o caráter de Deus. Aqueles que falavam em seu nome já não o conheciam. O rebanho se tornou meio, não finalidade. A autoridade virou escudo, não responsabilidade. E quando isso acontece, o dano ultrapassa indivíduos. O nome do Senhor passa a ser profanado entre as nações, porque o povo que deveria revelar sua glória passa a revelar apenas contradição. Deus observa em silêncio por um tempo, não por indiferença, mas porque a paciência precede o juízo. As feridas das ovelhas continuam abertas, os doentes não são curados, os dispersos não são buscados. Cada ausência de cuidado se acumula como testemunho contra os pastores. Eles se fortalecem enquanto o rebanho enfraquece. Vestem-se da lã enquanto as ovelhas tremem. O contraste se torna insuportável. Ezequiel expõe essa realidade sem suavizar palavras, porque o problema não é administrativo, é espiritual. Quando líderes espirituais deixam de temer a Deus, o povo perde a referência do céu. O caos não começa no rebanho, começa nos que deveriam conduzi-lo. O resultado é dispersão. Ovelhas sem pastor se tornam presas fáceis. Elas se espalham pelos montes, pelas colinas, por todas as terras. Não há unidade, não há direção, não há segurança. O texto não descreve apenas uma crise nacional, mas um colapso espiritual profundo. Israel não está apenas exilado geograficamente, está abandonado pastoralmente. E essa é uma das dores mais silenciosas do povo de Deus. Não é apenas sofrer, é sofrer sem cuidado. Não é apenas errar, é errar sem correção amorosa. Não é apenas cair, é cair sem alguém que estenda a mão. Mas essa denúncia não existe por si mesma. Ela prepara algo maior. Ao expor a falência completa dos pastores humanos, Deus remove qualquer possibilidade de confiança no sistema antigo. Não haverá reforma suficiente, não haverá ajuste pontual, não haverá substituição simples. O modelo inteiro está corrompido. A esperança não virá de dentro da liderança, mas de cima. O colapso dos pastores não é o fim da história. É o ponto onde Deus começa a falar com autoridade renovada. Quando aqueles que deveriam cuidar falham completamente, o próprio Senhor se prepara para agir. E o peso dessa promessa começa a se formar no silêncio que antecede o confronto. O Senhor não permanece neutro diante da distorção do seu próprio nome. Quando a liderança espiritual se corrompe a ponto de ferir aqueles que deveria proteger, Deus não envia apenas advertências. Ele se levanta. A palavra que antes chamava agora confronta com peso e autoridade. O juízo não começa nas nações inimigas, mas dentro da própria casa espiritual, porque a responsabilidade de representar Deus diante do povo é santa demais para ser tratada com descuido. Ezequiel anuncia algo que rompe qualquer ilusão de impunidade. O próprio Senhor declara que está contra os pastores. Não contra o rebanho ferido, não contra os dispersos, mas contra aqueles que transformaram o cuidado em poder e a autoridade em exploração. Essa declaração carrega um peso incomum. Deus não apenas remove esses líderes, Ele os responsabiliza diretamente pelo estado do povo. Cada ovelha perdida, cada ferida ignorada, cada dispersão silenciosa se torna evidência diante do tribunal divino. O Senhor revela que o fracasso da liderança não foi administrativo nem circunstancial. Foi espiritual. Eles deixaram de ouvir a voz de Deus e passaram a ouvir apenas a própria ambição. Quando isso acontece, o ministério se transforma em ameaça. A autoridade que deveria proteger passa a ferir. O nome que deveria ser santificado passa a ser profanado. O confronto de Deus não é explosivo, mas absoluto. Ele declara o fim do ciclo.
Aqueles pastores não apacentarão mais o rebanho, não porque perderam influência, mas porque perderam legitimidade espiritual. Deus retira deles o direito de representar seu cuidado. Isso não é apenas punição, é misericórdia para o povo. O rebanho não será mais alimento de líderes que se alimentam da fé alheia. O Senhor interrompe a violência silenciosa travestida de liderança religiosa. Esse momento marca uma virada decisiva na profecia. A denúncia dá lugar a uma promessa implícita. Se Deus remove os pastores, alguém precisará cuidar das ovelhas. Se o sistema falhou, um novo modo de cuidado será estabelecido. O juízo não é o capítulo final, mas a porta para algo que ainda não foi visto plenamente. Ao se levantar contra os líderes infiéis, Deus revela que seu compromisso não é com cargos, mas com pessoas, não com estruturas, mas com vidas. O confronto divino limpa o terreno para uma revelação ainda mais profunda. A voz que julga também prepara o caminho para a voz que reúne. A mesma autoridade que derruba é a que sustenta. Quando Deus se posiciona contra os pastores, ele não abandona o rebanho. Pelo contrário, ele se aproxima. O peso desse confronto carrega uma promessa silenciosa, ainda não completamente revelada, mas impossível de ser ignorada. Se o Senhor remove os mediadores falhos, é porque Ele mesmo está prestes a assumir o cuidado. O silêncio que se segue ao juízo não é vazio, é expectativa. Algo está para acontecer, e o rebanho, mesmo ferido, começa a perceber que não ficará sozinho. A promessa que surge não nasce da capacidade humana, mas da decisão soberana de Deus. Depois do confronto, o Senhor não anuncia uma reforma, nem convoca novos líderes para tentar corrigir o erro dos antigos. Ele declara algo que quebra toda a lógica religiosa conhecida até então. Ele mesmo buscará as suas ovelhas. A responsabilidade pelo cuidado não será mais terceirizada. O Senhor desce ao nível do rebanho ferido, não como observador distante, mas como pastor presente. Aquele que reina sobre o trono se dispõe a caminhar pelos vales onde as ovelhas foram abandonadas. A salvação deixa de ser uma ideia abstrata e se torna um movimento pessoal de Deus em direção aos seus. Essa declaração carrega um peso profundo. Deus afirma que conhece o estado de cada ovelha, que sabe onde elas foram dispersas, que viu as feridas ignoradas e o medo silencioso que se espalhou pelo rebanho. Ele não promete buscar algumas, mas todas. Não apenas as fortes, mas as fracas. Não apenas as obedientes, mas as perdidas. O cuidado divino não seleciona com base em mérito, mas em pertencimento. O rebanho é dele, e isso muda tudo. Quando o Senhor diz que buscará suas ovelhas, ele assume publicamente que não desistiu do povo, mesmo depois da infidelidade, mesmo após o colapso espiritual. A imagem do pastor que busca é carregada de ação. Ele sai à procura, atravessa terrenos perigosos, enfrenta o que for necessário para reunir aquilo que foi disperso. Não é uma promessa passiva, é um compromisso ativo. O texto revela um Deus que não espera que o rebanho se reorganize sozinho. Ele intervém, ele se move, ele toca. A restauração não começa com disciplina, mas com encontro. Antes de exigir obediência, Deus oferece cuidado. Antes de chamar a fidelidade, ele cura as feridas abertas pelo abandono. Essa promessa também redefine o relacionamento entre Deus e seu povo. Não se trata mais apenas de mandamentos vindos do alto, mas de presença que caminha junto. O pastor não governa à distância. Ele conhece o terreno, sente o cheiro do rebanho, entende o ritmo das ovelhas. A liderança divina se revela como proximidade, não como opressão. Ao declarar que Ele mesmo buscará as suas ovelhas, o Senhor antecipa algo que ainda não foi plenamente revelado, mas que começa a ganhar forma na profecia.
Um Deus que vem, um Deus que se aproxima, um Deus que assume o papel que ninguém conseguiu cumprir com fidelidade. Essa promessa não encerra a narrativa, ela a aprofunda. Se Deus mesmo será o pastor, então o cuidado não será temporário, não será frágil, não será limitado. O rebanho começa a experimentar uma esperança diferente, não baseada em homens, mas na fidelidade divina. O silêncio que antes era de abandono, agora se transforma em expectativa. A voz que julgou agora se prepara para conduzir. E no horizonte da profecia, a figura do pastor começa a se tornar mais nítida, ainda não completamente revelada, mas impossível de confundir. Algo maior do que o exílio, maior do que o juízo, maior do que a falência humana, está prestes a se manifestar. Entre todas as vozes que ecoaram na história de Israel, Deus anuncia que apenas uma permanecerá. Depois de declarar que Ele mesmo cuidaria do rebanho, o Senhor revela que esse cuidado não seria difuso nem indefinido. Haveria um pastor único, estabelecido por decisão divina, ligado à promessa feita a Davi. Não seria um retorno ao passado idealizado, mas o cumprimento de uma palavra antiga que atravessou gerações. Esse pastor governaria com justiça, não com violência. Sua autoridade não nasceria do medo, mas da verdade. Ele não pisaria sobre as ovelhas para se elevar, nem se esconderia quando o perigo surgisse. A promessa ganha contornos mais precisos e a esperança começa a ter rosto. Ao mencionar a casa de Davi, Deus não está evocando nostalgia política, mas fidelidade pactual. Davi foi lembrado não por perfeição moral, mas por um coração que se submetia ao governo de Deus. O pastor prometido carregaria essa marca. Ele não seria apenas um governante, mas alguém em perfeita sintonia com a vontade divina. O texto deixa claro que esse pastor apacentará o rebanho e será o seu príncipe, indicando uma liderança que serve e governa ao mesmo tempo. A autoridade e o cuidado não estarão em conflito. Eles caminharão juntos. Essa promessa nasce em um contexto de desconfiança profunda. O povo foi ferido por líderes que falharam, enganados por vozes que prometeram segurança e entregaram dispersão. Por isso, Deus não fala de muitos pastores, mas de um só. A multiplicidade de vozes confundiu o rebanho. A unidade da voz restaurará a direção. O pastor prometido não competirá por atenção. Ele será reconhecido pela coerência entre o que diz e o que faz. Sua vida confirmará sua missão. Sua presença trará descanso. Aqui, a profecia começa a apontar com clareza para o Messias. O Antigo Testamento não revela tudo de uma vez, mas constrói a expectativa com cuidado. O pastor ligado a Davi não é apenas um líder histórico, ele carrega uma dimensão eterna. Seu governo não dependerá de alianças humanas, nem será sustentado por estruturas frágeis. Ele reinará porque Deus o estabeleceu. E essa escolha divina não poderá ser anulada pelo fracasso humano. O rebanho, ainda ferido, começa a aprender a esperar novamente. Não em sistemas, não em instituições, não em promessas vazias, mas em uma pessoa que virá. A figura do pastor único cria um contraste definitivo com os líderes anteriores. Onde houve abuso, haverá justiça. Onde houve abandono, haverá presença. Onde houve exploração, haverá entrega. Essa promessa não resolve todas as dores imediatamente, mas redefine o horizonte. O futuro não será uma repetição do passado, será algo novo, enraizado na fidelidade de Deus. À medida que essa revelação se estabelece, uma pergunta silenciosa começa a ecoar no coração do rebanho. Como reconhecer esse pastor quando ele vier? A resposta ainda não é completa, mas a profecia continua avançando. O pastor único não apenas governará externamente, ele transformará algo ainda mais profundo. O cuidado não se limitará à condução do rebanho.
ele alcançará o interior das ovelhas. E é nesse ponto que a promessa avança para uma obra que nenhum líder humano jamais conseguiu realizar. Não basta que o pastor seja justo se o rebanho continua incapaz de responder à sua voz. Deus revela que a crise não está apenas na liderança, mas no interior do povo. O problema não é só quem guia, mas quem escuta. Israel ouviu muitos chamados ao longo da história, mas perdeu a sensibilidade espiritual para discernir a verdade. Por isso, a promessa avança para um nível ainda mais profundo. O Senhor declara que fará algo que nenhuma lei, nenhum castigo e nenhuma liderança humana conseguiram produzir. Ele tocará o coração, o centro da vontade, o lugar onde nascem as decisões, onde o pecado cria raízes silenciosas e onde a obediência verdadeira precisa ser gerada. O coração de pedra representa mais do que dureza moral. Ele simboliza resistência à voz de Deus, incapacidade de responder com amor, frieza diante da verdade. Um coração assim até pode obedecer externamente, mas nunca se rende de fato. Deus não propõe uma maquiagem espiritual, nem uma correção superficial. Ele promete uma substituição. Retirar o coração de pedra e conceder um coração de carne. Um coração sensível, vivo, capaz de sentir o peso da palavra e responder com fidelidade. Essa promessa muda completamente a dinâmica do relacionamento entre Deus e o seu povo. A obediência deixa de ser imposição e passa a ser consequência de transformação. O pastor prometido não governará apenas com palavras externas, mas com uma obra interna do Espírito. A lei não será apenas escrita em tábuas ou pergaminhos, mas gravada no interior do homem. Isso revela que o cuidado de Deus não se limita à condução do caminho, mas alcança a restauração da capacidade de seguir. O rebanho não será apenas reunido fisicamente, mas curado espiritualmente. A distância entre Deus e o homem começa a ser tratada na raiz, não mais por esforço humano, mas por intervenção divina. Essa promessa carrega um peso histórico profundo. Israel conhecia mandamentos, alianças e rituais, mas também conhecia a própria incapacidade de permanecer fiel. A repetição do fracasso gerou culpa, medo e resignação. Muitos passaram a acreditar que a obediência plena era inalcançável. Ao prometer um coração novo, Deus desfaz essa mentira silenciosa. Ele revela que a fidelidade não será produzida pela força do homem, mas pela graça transformadora do próprio Deus. O pastor não exige antes de capacitar, ele transforma para então conduzir. O novo coração também redefine a escuta. As ovelhas começam a reconhecer a voz verdadeira porque algo dentro delas foi restaurado. O discernimento nasce da transformação interior. A sensibilidade espiritual retorna. A relação deixa de ser baseada apenas em mandamentos externos e passa a ser construída em comunhão. O pastor fala e o rebanho entende, não porque a voz seja mais alta, mas porque o coração agora está vivo. Essa promessa aponta diretamente para a obra que Cristo realizaria. O Messias não veio apenas ensinar, mas regenerar. Não apenas corrigir comportamentos, mas recriar o interior do homem. O cuidado do pastor atinge seu ponto mais profundo aqui. Ele não se contenta em reunir o rebanho externamente. Ele deseja um povo capaz de andar com ele em verdade. A profecia avança, e o que antes parecia impossível começa a se tornar inevitável. Mas essa transformação interior não se revela em teoria. Ela se manifesta em vida. E para mostrar isso, Deus conduz Ezequiel a uma visão que revela até onde o seu poder pode alcançar. Um lugar onde não há pulsação, nem esperança, nem resposta humana possível. É ali que o pastor mostrará que sua voz não apenas orienta, mas cria vida onde só existia morte. O vale não estava doente, estava morto. Quando Ezequiel é conduzido pela mão do Senhor até aquele lugar,
Não encontra sinais de recuperação. Apenas ossos espalhados, ressequidos pelo tempo, testemunhas silenciosas de uma morte antiga e definitiva. Não há ordem, não há identidade, não há memória de vida. O cenário é intencionalmente extremo, porque Deus não deseja mostrar melhora, mas ressurreição. A pergunta que ecoa no vale não é retórica. Filho do homem, poderão viver estes ossos? A resposta humana seria negativa. Não há lógica, não há método, não há recurso. Mas a resposta correta não nasce da análise da situação, nasce do reconhecimento da soberania divina. Senhor Deus, Tu o sabes. Então a palavra é liberada. Não como explicação, mas como comando. Profetiza. A vida não retorna por esforço, mas por obediência à voz de Deus. Quando a palavra é proclamada, algo começa a se mover. O que estava disperso começa a se alinhar. O que estava separado começa a se reconhecer. Os ossos se aproximam, nervos se formam, carne surge, pele cobre. Ainda assim, não há vida. A estrutura está completa, mas o sopro ainda não veio. Isso revela uma verdade profunda. Não basta forma, não basta organização, não basta aparência de vida. É necessário o espírito. Quando o sopro é liberado, o impossível acontece. Aquilo que era apenas um amontoado de restos se levanta como um grande exército. A visão não fala apenas de restauração nacional, mas de poder criador. O mesmo Deus que formou o homem do pó, agora demonstra que também pode refazer aquilo que foi completamente destruído. O pastor não apenas conduz o rebanho, ele recria o rebanho. Onde não há resposta humana, a voz divina é suficiente. Essa visão carrega um peso pastoral profundo. Muitas ovelhas não estão apenas feridas, estão secas por dentro. Não perderam apenas o caminho, perderam a esperança. O vale de ossos secos revela que o cuidado de Deus alcança até mesmo aqueles que já desistiram de viver espiritualmente. O pastor não evita os vales, ele entra neles. Não para observar, mas para falar. E quando ele fala, a morte não tem autoridade final. O poder da voz do pastor se revela aqui em sua forma mais plena. Ele não apenas chama, ele cria resposta. Não apenas orienta, ele gera vida. Isso aponta diretamente para Cristo, aquele que chamou Lázaro para fora do túmulo, que falou com autoridade sobre a morte, que declarou ser a ressurreição e a vida. O que Ezequiel viu em visão, o Evangelho revela em carne e sangue. A voz que levanta ossos secos é a mesma que chama mortos para a vida eterna. O vale também prepara o caminho para algo ainda mais profundo. Se Deus pode restaurar aquilo que está morto, então Ele também pode estabelecer uma paz que não dependa da estabilidade humana. A vida restaurada precisa de segurança para permanecer. O rebanho ressuscitado precisa de descanso para continuar. A promessa não termina na ressurreição. Ela avança para uma aliança que garante permanência, proteção e comunhão duradoura. O sopro trouxe vida. Agora, o pastor anuncia um pacto que sustenta essa vida. A vida que retorna precisa de um ambiente onde possa permanecer. Deus não apenas levanta o rebanho do vale da morte, Ele estabelece as condições para que essa vida não volte a se dispersar. Por isso, a promessa avança para uma aliança que não se sustenta na fragilidade humana, mas na fidelidade divina. O Senhor declara uma aliança de paz. Não uma trégua temporária, não um acordo condicionado ao desempenho do povo, mas um pacto firmado pela própria palavra de Deus. Essa aliança redefine o relacionamento entre o pastor e o rebanho. A segurança não nasce da força das ovelhas, mas da presença constante daquele que cuida. A paz prometida não é ausência de conflito externo, mas descanso interior. O rebanho passa a habitar sem medo, porque a fonte do temor foi removida. As feras que antes ameaçavam agora perdem autoridade. A terra deixa de ser um lugar hostil e se torna espaço de provisão.
A promessa fala de chuvas no tempo certo, de fruto abundante, de libertação da vergonha. Tudo isso aponta para uma restauração que alcança todas as dimensões da vida. O cuidado do pastor não é parcial. Ele envolve corpo, alma e destino. Essa aliança também revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não estabelece paz baseada na memória do passado, mas na promessa do futuro. O povo havia falhado repetidamente, quebrado alianças, resistido à voz divina. Ainda assim, Deus escolhe se comprometer novamente, não porque o rebanho mereça, mas porque o pastor é fiel. Essa fidelidade não depende da resposta humana para existir. Ela precede a resposta. A obediência passa a ser consequência da segurança, não tentativa de conquistá-la. O texto deixa claro que essa paz está diretamente ligada à presença do pastor no meio do povo. Não se trata de prosperidade isolada, mas de comunhão restaurada. Onde o pastor habita, o medo perde espaço. Onde ele governa, a violência não prevalece. A segurança nasce da proximidade, não do isolamento. O rebanho aprende a descansar porque sabe quem vigia. A noite já não é ameaça, porque o cuidado não dorme. Essa promessa ecoa de forma poderosa na revelação de Cristo. Ele não apenas anuncia paz, ele se apresenta como a própria paz. Ele rompe a inimizade, restaura a comunhão e estabelece um pacto selado não com palavras, mas com sangue. A aliança de paz vista por Ezequiel encontra seu cumprimento pleno na obra redentora do Messias. O pastor garante a segurança eterna do rebanho porque entrega a própria vida por ele. Mas a paz não é o ponto final da história. Ela prepara o caminho para algo ainda mais profundo. Onde a paz duradoura, a presença de Deus não apenas visita, ela permanece. A glória que havia partido encontra agora um povo restaurado, um ambiente purificado, um rebanho cuidado. A promessa começa a apontar para o retorno da presença divina ao meio daqueles que foram curados, reunidos e guardados. O descanso abre espaço para a glória. E o que havia se afastado lentamente começa a se aproximar novamente. A glória que havia se afastado não retorna por nostalgia, nem por mérito humano. Ela volta porque o ambiente foi restaurado pelo cuidado do pastor. Ezequiel havia visto a glória partir passo a passo, afastando-se do templo profanado, recusando habitar onde a infidelidade havia se tornado normalidade. Agora, a promessa aponta para o movimento inverso. A presença de Deus encontra um caminho de volta, não para um sistema antigo, nem para estruturas que falharam, mas para um povo transformado. A glória não retorna ao lugar, retorna ao relacionamento. Essa presença restaurada não é simbólica, ela redefine identidade. O povo deixa de ser conhecido apenas pela sua história de queda e passa a ser reconhecido pela habitação divina no meio dele. Deus declara que sua morada estará entre eles, e essa afirmação carrega um peso profundo. Não se trata apenas de proximidade espiritual, mas de permanência. A glória que volta não vem para visitar, vem para ficar. O pastor não apenas conduz o rebanho até um lugar seguro, ele habita com ele. Esse retorno da glória também restaura o testemunho diante das nações. Israel havia profanado o nome do Senhor por meio da infidelidade e da liderança corrompida. Agora, a presença manifesta de Deus santifica novamente o seu nome. As nações reconhecem que a restauração não veio por força humana, mas pela ação soberana do Senhor. A glória que retorna não exalta o povo, exalta o Deus que é fiel à sua palavra. O rebanho restaurado se torna sinal vivo da fidelidade divina. A presença de Deus no meio do povo também redefine o culto. Não se trata mais de rituais vazios ou práticas repetidas sem vida. Onde a glória habita, o coração responde. A adoração deixa de ser obrigação e se torna consequência natural da comunhão. O rebanho aprende a viver diante do pastor,
consciente de que ele está presente, atento, próximo. A santidade deixa de ser um conceito distante e se torna expressão diária de relacionamento. Essa promessa encontra seu cumprimento mais pleno em Cristo. Nele, a glória de Deus não apenas retorna, mas se manifesta em carne. O Verbo se faz habitante entre os homens. O que Ezequiel viu em visão, o Evangelho revela em pessoa. Jesus é a presença de Deus caminhando no meio do seu povo. Ele não apenas anuncia o retorno da glória, ele é a glória. Onde ele está, Deus está. Onde ele reina, a presença permanece. Mas a profecia ainda avança. A presença restaurada prepara o cenário para algo que ultrapassa o visível. A glória que habita aponta para um espaço onde Deus estabelece ordem, santidade e vida plena. Ezequiel é conduzido a ver algo que vai além da restauração imediata. Um lugar que não se limita a paredes, mas revela o propósito eterno de Deus. A glória retorna para preparar um ambiente onde ela nunca mais precisará se retirar. O que Ezequiel vê a seguir não é apenas um edifício, mas uma revelação. O templo que se apresenta diante de seus olhos ultrapassa qualquer construção já conhecida por Israel. Cada medida, cada porta, cada detalhe carrega significado. Não se trata de arquitetura para impressionar homens, mas de ordem estabelecida por Deus. O templo revela que a restauração não é caótica nem improvisada. Onde a glória habita, a santidade, direção e propósito. O espaço sagrado aponta para um Deus que organiza a vida do seu povo a partir da sua presença. Esse templo não surge como substituição imediata do antigo, mas como sinal profético. Ele aponta para algo maior do que pedras, muros e átrios. A visão comunica que a habitação de Deus não estará limitada a um lugar físico específico. O cuidado do pastor não se restringe a um território, mas se expande para um relacionamento vivo e contínuo. O templo revela que Deus deseja habitar no meio do seu povo de forma permanente, não condicionada à perfeição humana, mas à sua própria santidade. As medidas precisas revelam equilíbrio. Nada é excessivo, nada é insuficiente. Isso comunica que o acesso à presença de Deus não será arbitrário, mas estabelecido por Ele mesmo. A santidade não é confusão, é clareza. O povo aprende que a proximidade com Deus exige reverência, mas também oferece segurança. O templo ensina que a presença divina não é caótica, é estável. Onde Deus habita, há ordem que gera vida. No centro dessa visão, algo silencioso se destaca. O altar não é apresentado como lugar de sacrifício humano, mas como ponto de encontro entre Deus e o homem. Isso aponta para um tempo em que o sacrifício definitivo substituiria todos os outros. O templo de Ezequiel carrega uma expectativa messiânica profunda. Ele prepara o caminho para a revelação de um mediador perfeito, capaz de estabelecer acesso permanente à presença de Deus. A estrutura aponta para uma realidade espiritual que ainda não havia se manifestado plenamente. Essa visão encontra seu cumprimento em Cristo. Ele declara ser o verdadeiro templo. Nele, Deus habita plenamente. Nele, o acesso é restaurado. Nele, a santidade não afasta, mas acolhe. O que Ezequiel viu em forma simbólica, o Evangelho revela em plenitude. O templo não é mais um lugar onde se vai, mas uma realidade que se vive em comunhão com o pastor verdadeiro. Mas a visão não termina nas paredes. Do templo começa a fluir algo que transforma tudo ao redor. A presença de Deus não permanece estática. Ela gera movimento, restauração e vida. A água que brota aponta para uma obra contínua, expansiva, impossível de conter. O templo prepara o cenário para um reino que não se limita a Israel, nem ao tempo presente. A revelação avança, conduzindo o olhar para além do que é visível, em direção a um governo eterno onde o pastor reina para sempre.
Aquilo que começou como promessa agora alcança seu ponto mais profundo. O pastor que governa com justiça não permanece distante do sofrimento do rebanho. Ele não se limita a conduzir de longe, nem a proteger apenas com palavras. A profecia avança para um paradoxo sagrado. O pastor se torna cordeiro. Aquele que tinha autoridade para julgar, escolhe entregar a própria vida. O cuidado atinge sua expressão máxima no sacrifício. O rebanho não é preservado pelo poder bruto, mas pelo amor que se doa até o fim. Essa revelação não aparece como ruptura, mas como cumprimento. Tudo o que Ezequiel anunciou encontra coerência aqui. O Deus que prometeu buscar suas ovelhas o faz assumindo a vulnerabilidade da carne. O pastor entra no perigo para salvar o rebanho. Ele não foge do lobo, não terceiriza a dor, não negocia a verdade. Ele se coloca no lugar das ovelhas. A liderança que antes explorava agora é substituída por uma liderança que se oferece. O contraste é absoluto. Onde houve abuso, há entrega. Onde houve violência, há redenção. O sacrifício do pastor não é derrota, é vitória silenciosa. Ao entregar a vida, ele quebra o ciclo da morte que mantinha o rebanho prisioneiro. O sangue que antes clamava por justiça, agora clama por perdão. A aliança de paz se sela definitivamente aqui, não mais baseada em promessas futuras, mas em um ato consumado. O rebanho passa a viver não sob ameaça, mas sob graça. A segurança não depende mais da força do rebanho, mas do preço pago pelo pastor. Essa imagem atravessa toda a Escritura. O cordeiro que tira o pecado do mundo, o servo sofredor que não abre a boca, o justo que se entrega pelos injustos. Tudo converge para Cristo. O pastor verdadeiro revela que o governo de Deus não se impõe pela força, mas pela cruz. A autoridade que salva nasce da obediência até a morte. O trono passa pela cruz antes de ser exaltado. O cuidado se revela mais poderoso quando aceita sofrer. Para o rebanho, essa revelação muda tudo. A relação com Deus deixa de ser marcada pelo medo do castigo e passa a ser construída sobre a confiança no amor sacrificial. As ovelhas não seguem mais por obrigação, mas por gratidão. Elas reconhecem a voz porque reconhecem o amor que as alcançou primeiro. O pastor não apenas chama pelo nome, ele conhece a dor porque a carregou. Esse sacrifício não encerra a história, ele inaugura uma nova forma de vida. O pastor que se tornou cordeiro agora ressuscita como Senhor. A morte não pode retê-lo, porque o cuidado que se doa é mais forte do que o túmulo. O rebanho não apenas é salvo, é chamado a viver em comunhão com aquele que venceu a morte. A profecia avança novamente. Se o pastor entregou a vida, agora ele chama suas ovelhas a reconhecer sua voz em um mundo cheio de falsos chamados. As ovelhas não reconhecem a voz por acaso. O discernimento nasce da convivência. Depois do sacrifício, algo profundo se estabelece entre o pastor e o rebanho. Já não se trata apenas de ser guiado, mas de pertencer. A voz que chama não é genérica, é pessoal. Cada ovelha é conhecida, não como número, mas como vida. Em meio a tantas vozes que disputam atenção, promessas e segurança, o rebanho aprende a distinguir aquilo que vem do pastor verdadeiro. Não pela intensidade do som, mas pela coerência com o amor que já foi demonstrado. O mundo ao redor continua ruidoso. Há chamados que prometem liberdade e entregam escravidão, líderes que oferecem proteção e produzem medo, caminhos largos que parecem seguros, mas conduzem à dispersão. As ovelhas, agora transformadas, aprendem a não seguir qualquer direção. A voz estranha pode soar convincente, mas não carrega vida. O pastor verdadeiro fala de forma que atravessa o coração renovado. Sua palavra não oprime, não manipula, não confunde. Ela ilumina, confronta e conduz com verdade. Essa relação íntima redefine a caminhada espiritual.
O rebanho não anda mais por imposição externa, mas por resposta interior. A obediência se torna fruto de relacionamento, não tentativa de aprovação. As ovelhas seguem porque confiam, confiam porque conhecem. Conhecem porque foram alcançadas, curadas e restauradas. O pastor não governa por distância, mas por proximidade constante. Ele caminha à frente, não empurra por trás. Sua presença gera segurança mesmo em terrenos desconhecidos. Essa promessa ecoa diretamente nas palavras de Cristo. Ele se apresenta como o bom pastor, aquele que conhece suas ovelhas e é conhecido por elas. A comunhão não é unilateral. Há reconhecimento mútuo. O rebanho aprende a descansar porque sabe quem o conduz. Mesmo quando o caminho passa por vales escuros, a voz permanece firme. A ausência de medo não vem da ausência de perigo, mas da certeza da presença. O reconhecimento da voz também traz responsabilidade. As ovelhas deixam de seguir estranhos porque agora sabem a quem pertencem. A identidade é fortalecida. O rebanho não se dispersa facilmente porque está unido pela voz que o chama. A comunhão com o pastor gera comunhão entre as ovelhas. A unidade não nasce de esforço humano, mas de direção compartilhada. Essa relação prepara o coração para a revelação final. Se o pastor é conhecido, se sua voz é reconhecida, então seu governo não será temporário. A fidelidade que sustenta o rebanho no presente aponta para algo eterno. O cuidado que guia hoje é o mesmo que estabelecerá um reino que não será abalado. O rebanho começa a perceber que está sendo conduzido não apenas para a segurança imediata, mas para um destino definitivo, onde o pastor reina para sempre. O governo que se revela agora não conhece limites de tempo nem ameaça de queda. O pastor que cuidou, buscou, restaurou e entregou a própria vida assume plenamente o trono que sempre lhe pertenceu. Seu reino não nasce de revolução humana, nem depende de sustentação política. Ele é estabelecido por Deus e permanece porque é justo. A profecia se projeta além do exílio, além da restauração imediata, além da própria história de Israel, alcançando o horizonte eterno, onde o cuidado não terá interrupção e a autoridade não será contestada. Nesse reino, não há alternância de poder, nem desgaste de liderança. O pastor reina com fidelidade constante, sua justiça não se corrompe, sua palavra não se altera, sua presença não se afasta. O rebanho encontra descanso definitivo porque não há mais ameaça de abandono. A dispersão que marcou o passado não tem lugar aqui. O governo do pastor reúne tudo em perfeita harmonia. O que foi fragmentado pelo pecado é restaurado sob sua autoridade. A promessa de um reino eterno não é abstrata. Ela toca diretamente a vida do rebanho. Cada ovelha passa a viver sob uma esperança que ultrapassa circunstâncias momentâneas. O sofrimento não é negado, mas relativizado diante da glória que permanece. A morte perde seu poder final porque o pastor venceu o túmulo. A vida não é mais definida pelo medo do fim, mas pela certeza da comunhão eterna. O cuidado que começou no exílio agora se revela como governo sem término. Esse reino também redefine a noção de vitória. Não é a dominação pela força, mas a restauração pela verdade. O pastor reina porque é digno, não porque impõe. Sua autoridade é reconhecida pelo amor que demonstrou, pela justiça que exerce e pela fidelidade que sustenta. O rebanho não obedece por obrigação, mas por convicção. O coração transformado encontra plena coerência nesse governo eterno. A visão de Ezequiel, que começou com a glória se afastando, agora se completa com a glória estabelecida para sempre. O ciclo do juízo dá lugar à permanência da graça. O exílio cede espaço ao lar definitivo. O pastor não apenas conduz para fora do perigo, ele conduz para dentro do reino. Um reino onde Deus habita com seu povo, onde a paz é plena, onde a presença não se retira.
Essa promessa final não encerra a mensagem, ela a sela com autoridade. O pastor verdadeiro reina agora e reinará para sempre. Seu governo não será abalado pelas falhas humanas, porque foi estabelecido pela fidelidade divina. O rebanho descansa não porque o caminho foi fácil, mas porque o destino é seguro. E ao reconhecer esse reino eterno, o coração se prepara para ouvir, ainda hoje, a mesma voz que chamou no passado, que guia no presente e que conduz para a eternidade. A voz não se calou com o passar dos séculos, nem ficou presa às páginas da profecia. Ela continua viva, atravessando o tempo, alcançando corações em meio ao ruído de um mundo inquieto. Hoje, assim como no exílio, muitos caminham cercados de vozes, promessas rápidas, caminhos fáceis e seguranças ilusórias. Ainda assim, a voz do pastor permanece distinta. Ela não grita para dominar, não seduz para controlar, não apressa para confundir. Ela chama. E o chamado carrega o mesmo cuidado, a mesma autoridade e o mesmo amor que foram revelados desde o início. Essa voz continua buscando o que se perdeu, curando o que foi ferido e reunindo o que se dispersou. O pastor não mudou. O rebanho ainda vive em um mundo marcado por vales, ruínas e exílios interiores, mas a promessa permanece ativa. A restauração não ficou restrita à história de Israel. Ela se estende a todos que reconhecem a voz e respondem com o coração transformado. O chamado não é coletivo apenas, é pessoal. Cada ovelha é convidada a sair da confusão e encontrar descanso na presença do pastor verdadeiro. Ouvir essa voz exige silêncio interior, exige discernimento, exige disposição para abandonar caminhos conhecidos e seguir uma direção que nem sempre parece confortável, mas que é segura. O pastor continua guiando por caminhos de verdade, não prometendo ausência de dor, mas garantindo presença constante. A fidelidade que sustentou o rebanho no passado continua sustentando hoje. A mesma voz que levantou ossos secos ainda chama à vida aqueles que se sentem espiritualmente exaustos. Essa revelação encerra a profecia com urgência, não como ameaça, mas como convite. O pastor reina, sua voz ecoa e o cuidado permanece disponível. A questão que atravessa toda a narrativa não é teórica nem histórica, é espiritual. O pastor continua falando. A promessa continua válida. O reino já foi estabelecido. O que resta agora é a resposta. Em meio a tantas vozes, quem está disposto a ouvir aquela que conduz à vida?